Fala, torcida vascaína, Felipe Tiruti volta na área, hoje para começar um quadro novo aqui no canal, um quadro que eu já queria fazer há um tempo, mas nunca rolava oportunidade, nunca rolava organização, mas agora rolou, que é o quadro Giro de Notícias. E no que consiste esse quadro? Eu vou pensar algumas notícias que eu vejo durante a semana por aí, pela internet, e que eu queria fazer alguns comentários específicos sobre elas, assuntos que muitas vezes não dão um vídeo completo, mas que juntos aqui podem fazer alguma coisa interessante. Diga nos comentários o que vocês acham desse quadro e vamos começar. E a notícia que me fez querer tirar esse quadro, essa ideia do papel, foi, na verdade, várias notícias, né? Que são as notícias falando da saída do Anderson Barros. Eu peguei uma aqui do Globo Esporte, só para ilustrar, onde o Barros admite fator político, mas ressalta: trabalho teve início, meio e fim. Pois é, vamos comentar um pouco então sobre essa saída do Anderson Barros aí, que ficou um ano no clube, né? Chegou no começo do ano e agora sai para ir para o Botafogo. Foi uma saída que no primeiro momento pode parecer até mais um gesto, mais um fato aí, mais uma demonstração da diminuição do clube, né? A gente perdendo um profissional pro Botafogo. O Eurico Miranda claramente falou que queria continuar com ele e ainda assim preferiu abrir mão do Vasco pro Botafogo, sem querer diminuir o Botafogo, mas é que o Vasco não deveria perder nenhum profissional para nenhum outro clube do Brasil, né? Querendo ficar com o profissional, não era para perder. Mas se a gente for analisar um pouco mais a situação, a gente vê, na verdade, quais são as verdadeiras motivações por trás dessa saída. A verdade é que o Anderson Barros no Vasco nunca teve a autonomia que ele desejaria, né? Para realmente conduzir um trabalho onde ele realmente pudesse colocar a sua visão. Ele foi trazido no começo do ano por dois motivos. O primeiro é dar uma margem, dar um verniz de modernidade para o Vasco. Vamos lembrar que era ano de eleição, então o Eurico precisava agradar os sócios do Vasco, né? E houve muito essa crítica sobre a falta de profissionalismo, a falta de um gerente executivo no cargo ali. Em 2016, o clube ficou muito exposto, não tinha vice-presidente de futebol, não tinha um gerente de futebol, era praticamente, desde a saída lá do Zé Moreira, que abriu mão do cargo, era praticamente o Eurico ali, né? O Isaías Tinoco, que ninguém sabe o que faz, e o Euriquinho como eminência parda ali. Ele ainda não tinha um cargo efetivo. Aí no começo do ano, ele quis efetivar o filho como vice-presidente, e até para dar um verniz de profissionalismo, e também para dar um auxílio ali na parte mais administrativa, de mão na massa, para o Euriquinho, acabaram trazendo o Anderson Barros. O Anderson Barros, que eu já disse, não deve ter se sentido muito satisfeito com essa situação, né? Ele fica sendo mais um assistente do Euriquinho do que realmente um gerente de futebol. Não consegue, que nem eu já disse, projetar suas ideias e nem fazer seu nome no mercado, né? Porque quem lembra? Um vascaíno mesmo, que não acompanha o Vasco tão de perto, nem deve saber quem é Anderson Barros, nem deve estar sabendo. Agora que essa notícia de que ele está saindo, deve ter perguntado: ué, quem é esse cara que estava no Vasco? Sabe? Não é que nem, por exemplo, o Rodrigo Caetano no Flamengo, ou até mesmo o Antônio Lopes no Botafogo, que são gerentes aí, diretores de futebol, que são conhecidos nacionalmente. A gente sabe, quem administra o futebol lá no Flamengo é o Rodrigo Caetano. Quem estava administrando o futebol no Botafogo era o Antônio Lopes. Se você for perguntar para torcedores de outros clubes quem administra o futebol no Vasco, eles iam falar o Euriquinho. Dificilmente eles iam falar o Anderson Barros. Então acho que esse deve ter sido o principal motivo da escolha da troca dele. Saber que lá ele vai ter um trabalho onde ele vai ter mais autonomia para empregar suas ideias e também vai poder fazer seu nome aí no mercado, que é importante, né? Porque daqui a um tempo, quando ele sair do Botafogo, é preciso que ele seja conhecido nacionalmente para poder se recolocar em outro clube. E claro, a questão aí da política deve ter influenciado bastante também na decisão dele. Afinal de contas, tudo indica que realmente o Júlio Brandt vai ser eleito em janeiro de 2016 e aí ele vai sair, né? Dizem até algumas notícias de que ele teria procurado o Júlio Brandt para saber se ele ficaria no Vasco caso ele assumisse, e que o Júlio Brandt não tinha dado garantias para ele de que isso fosse acontecer. Então acho que o Anderson Barros fez o que qualquer um no lugar dele faria, né? Optou pela solução que traria mais tranquilidade, mais estabilidade para ele, foi para o Botafogo, boa sorte para ele. Infelizmente, isso vai complicar um pouco mais o já prejudicado início de ano de Vasco, planejamento do Vasco, né? A gente tem uma diretoria fazendo planejamento para uma próxima que vai assumir, muito provavelmente.
se nada mudar até o começo do ano. E ainda por cima, agora na reta final, capenga ali do cara que tinha mais a manha, mais o profissionalismo para tratar com as negociações. Então, se já estava difícil montar um time aí melhor para 2018, agora vai ficar ainda mais complicado. Vamos para a próxima notícia. Essa aqui eu separei do Twitter Somos Vasco da Gama e diz: Vasco acerta com o goleiro Thiago Moraes, de 31 anos, para o Expressinho. Eu separei essa notícia especificamente para falar desse Expressinho do Vasco, né, que não dá nem para chamar mais de Sub-23, porque já contratou uma pá de jogadores e desses a maioria já passou em muito dos 23 anos. Mas eu separei essa notícia especificamente porque talvez esse seja o exemplo mais claro de que é um time que o Vasco formou e que perdeu completamente o seu propósito, né? Quando começou essa história do Vasco fazer um time sub-23, a ideia é que o Vasco usaria esse time para ir preparando alguns jogadores, testar alguns jogadores para ver se eles teriam condições de ir para o time principal. Isso faria sentido se realmente fosse um time sub-23. O que a gente está vendo aí não é o caso, né? Já contratou um jogador de 27, 28 anos, agora traz um goleiro de 31 anos. Que teste tem que fazer? Amigo, se você é um goleiro de 31 anos, ou você já é bom, ou você não vai ser mais. Não vai ter teste. Vai ter que testar o Expressinho do Vasco, jogando, sei lá, torneio no Vietnã, jogando contra time de funcionário do Pão de Açúcar. Vai ser isso que vai fazer você perceber se o goleiro é bom ou não para ir para o time principal? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. É uma ideia, essa ideia de Expressinho, que seria interessante, né? Se você poderia usar jogadores da base que não estão sendo aproveitados. Renato Kaiser foi emprestado para o Tupi, Cadu Fernandes, zagueiro, foi emprestado para o Boa Vista. Em vez de emprestar esses jogadores para esses times pequenos, onde eles vão ser meio largados lá, tratados sem nenhuma atenção, seria interessante montar um Expressinho aí poderia jogar alguns jogos do Campeonato Carioca, se fosse o caso, ou jogar amistosos ao redor do mundo, né? Ir para o Vietnã, torneios menores aqui no Brasil, fazer o time do Vasco andar pelo Brasil, jogar em Brasília, Manaus, Rio Grande do Norte, Amapá. O Vasco tem torcida nesse Brasil inteiro e poderia excursionar por esses lugares jogando contra times locais, como parte de ativação do plano sócio-torcedor. Poderia ter essas funções, mas não é nada disso que a gente vê. Não dá para entender qual é a ideia desse Expressinho, só dá para saber que não é pensando no Vasco, não é pensando no futebol do Vasco, porque não vai sair nada de bom daí, eu tenho a plena convicção disso. O próprio Natan lá, que foi o primeiro contratado para esse Sub-20, quando ele veio, eu já tinha poucas esperanças de que ele fosse dar alguma coisa, né? Mas ainda vai lá, né? Vai que acontecesse. Agora que a gente está vendo claramente aí que o objetivo desse time é tudo, menos desenvolver jogadores para a equipe principal, porque não faz nenhum sentido, agora então eu tenho menos esperança ainda. A se confirmar novamente aí a entrada do Brandt no ano que vem, é mais um abacaxi que a diretoria atual vai deixar para a próxima diretoria descascar aí, ver o que vai fazer com esse bando de jogador semi-profissional, vamos dizer, né? Contratado pelo Vasco. O que vai fazer com esses jogadores? A gente não contrata jogador para o time principal e fica contratando um bando de jogador para esse Expressinho aí. Tá bom que o salário dele deve ser muito menor do que de um jogador profissional, mas é dinheiro desperdiçado, porque não vai trazer nada de produtivo para o clube. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Vamos para a última notícia, então, agora, do Giro de Notícias, o primeiro Giro de Notícias do Sobre Vasco. E essa aqui do Globo Esporte, ó. Em orçamento de 2018, Vasco prevê superávit, mas segura investimento. Documento será votado no dia 27 pelo Conselho Deliberativo. Clube aposta em receita com Libertadores, mas despesa com futebol não cresce tanto. Eu estou gravando esse vídeo aqui antes do Conselho Deliberativo aprovar ou não, tá? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente essa decisão já vai ter sido tomada, mas isso não interessa tanto. O legal da notícia aqui é ver como a atual diretoria está
está projetando o ano que vem aí, né? Eu acho que isso aqui revela muito das pretensões da diretoria, de como a diretoria entende o futebol, tentar entender o que passa na cabeça da diretoria, né? Por exemplo, uma coisa interessante que já dá para destacar aqui é que apesar da gente estar jogando a Libertadores, apesar de ter uma previsão de aumento da receita, até pela premiação da Libertadores, o gasto do Vasco com o time profissional não vai aumentar muito em relação ao ano passado. Ano passado o gasto foi de 44 milhões, a previsão para esse ano está de 47 milhões. Porque, apesar do Vasco ter ido para a Libertadores, não existe aí um aumento significativo de investimento no futebol. Para mim, a explicação é muito clara. Porque o Vasco gastou mais do que devia esse ano. O Vasco gastou o que não tinha para montar um time capaz de fazer uma propaganda aí, porque, repito, é ano eleitoral. Gastou o que não tinha para poder montar um time, tanto que agora tem jogador com salário atrasado, saiu notícia aí do Escudeiro ser trocado, estão falando que está sem direito de imagem, está tendo vários problemas. Por quê? Queria passar a impressão aí para os sócios de que a situação estava melhor do que está realmente, né? De que o Vasco ia voltar a fazer times fortes. Fez esse time aí que eu considero mediano, conseguiu o objetivo que eles tinham traçado ali na Bacia das Almas, mas conseguiu, que foi a vaga para a Libertadores. Só que agora, amigo, passou no eleitoral, volta ali a fechar a torneirinha, volta pra miséria, e aí é isso, é o mesmo orçamento do ano passado para montar um time que vai disputar a Libertadores. Vocês ficam sonhando aí com Diego Souza, Alex Teixeira, galera, não vai ter nada disso. O time do ano que vem vai ser mais ou menos do nível do time desse ano. Outra coisa interessante aqui é que a receita com patrocínio, eles mantiveram a mesma. Eles não preveem um aumento com patrocínio, aquela coisa que a gente já comentou aqui outras vezes, como essa presidência do Eurico Miranda não atrai investidores, né? Eles não conseguem nem tentar prever, porque isso aqui é um orçamento, é tudo no chute. Quando eu entrar no próximo tópico aí, vocês vão ver que é tudo chute, é tudo aí uma estimativa, então você pode ser bem otimista, né, nesse orçamento. E nem assim os caras botam um patrocínio maior. Ah, a gente vai achar um patrocínio de manga que consiga pagar um dinheiro decente. Ah, não, a gente vai trocar a caixa por um outro que vai pagar um pouco maior. Ah, não, tá acabando o contrato com a Umbro, nós vamos achar um fornecedor que vai pagar um pouco mais. Nem assim. A perspectiva otimista da diretoria, vamos dizer, é manter o mesmo nível de patrocínio. Isso aí você já dá para tirar o quanto que falta habilidade para essa diretoria fechar patrocínios novos. E finalmente, outro detalhe interessante aqui de se ver, e que aí é o que eu falo do otimismo da atual diretoria, é que, primeiro, eles estão prevendo aqui um superávit, né, um lucro de 50 milhões de reais. E sabe de onde viria esse lucro de 50 milhões de reais, esse superávit aí no balanço do Vasco? Viriam de duas fontes, basicamente. Uns 20 milhões viriam da venda do Felipe Coutinho. Há uns 3 anos já que a diretoria bota no orçamento, considera como parte do orçamento o dinheiro que o Vasco ganha como clube formador pela venda do Felipe Coutinho. Já quebrou a cara outras 2 vezes e aí pode quebrar de novo agora. Está dando como certa a venda do Felipe Coutinho para o Barcelona. Aí o Barcelona pagaria uma baba e cairia um pouquinho dessa babinha aí, 20 milhões de reais, cairia aí nos cofres do Vasco. Eu acho complicado você botar no orçamento, né, um dinheiro que viria da venda de um jogador, de um clube para outro. Você não tem nenhuma gerência aí, você não tem nenhuma maneira de fazer isso acontecer ou não, e ainda assim você bota lá, tô contando que vai vir 20 milhões do Felipe Coutinho. É bastante otimismo, né? Um otimismo que já não se justificou nos últimos 2 anos. Não aconteceu essa venda. Quero ver se acontecer a venda esse ano. Como é que vai ser ano que vem? Vamos torcer para essa diretoria não estar mais aí e a próxima ser um pouco mais responsável, porque eu quero ver, com o Felipe Coutinho finalmente sendo vendido, o que os caras vão usar como justificativa para deixar o clube superavitário. Porque a outra coisa, e aí vou terminar aqui agora com outro detalhe, que esse sim é mais preocupante. Eu falei, cerca de 20 milhões seria aí do dinheiro da venda do Felipe Coutinho, o Vasco recebendo como clube formador. E os outros 30 milhões, como é que viriam esses outros 30 milhões aí do superávit? Viriam da venda de jogadores, amigo. Agora me explica, como é que o Vasco consegue 30 milhões vendendo jogador em 2018? Pois é, vendendo as joias da base. Isso significa que realmente o que a gente já temia, o
que a gente já esperava aí, tá traçado no plano dessa diretoria, tá pensando em vender o Paulinho, muito provavelmente, para conseguir alcançar esse valor de 30 milhões, tem que ser o Paulinho, ou então vender dois ali, outros dois, um Evander e um Matheus, não sei. Quer dizer, tá aí previsto, tá aí mais do que esclarecido que essa diretoria atual, pelo menos, pretende vender a molecada da base, sim. Vamos torcer para ela não se reeleger no dia 16 e para a próxima ter aí um plano B, né? Para evitar, para não deixar que os nossos meninos saiam tão rápido do nosso clube. Não sei se vai conseguir, acho difícil até, mas a esperança é a última que morre. Beleza, galera? Então esse foi o primeiro giro de notícias sobre Vasco. Diga nos comentários o que vocês acharam desse quadro. Vale a pena continuar? Não vale? Deixem suas opiniões também sobre as notícias, sobre os assuntos que eu falei. O que vocês acham da saída do Anderson Barros? O que vocês acham desse time expressinho aí do Vasco Sub-23, dessa formação? E o que vocês acham desse orçamento aí que a diretoria está apresentando para o ano de 2018? Beleza? A conversa continua lá nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações e a gente vai se falando.